Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação e análise a quente, sempre às 5 horas da tarde. E sempre com a gente também, diretamente da redação do ICL, Laura Couto. Boa tarde, Laura. Um dia quentíssimo hoje em Brasília, especialmente para os bolsonaristas, não é isso? Pois é, Rodrigo, é isso mesmo. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde para você que mora nesse país em que o deputado federal, filho de um ex-presidente que está prestes a virar réu pela tentativa de golpe de Estado, avisa que está fugindo para os Estados Unidos. Que beleza, hein? Eduardo Bolsonaro, deputado eleito por São Paulo, simplesmente decidiu se licenciar do mandato e ficar lá pelos Estados Unidos, onde ele já permanecia há um bom tempo, articulando o golpismo internacionalmente. Mas vamos rapidamente para o vídeo de Eduardo Bolsonaro, em que ele anuncia os motivos para tomar essa atitude drástica. Ele diz que foi a decisão mais difícil da vida dele e que ele pode ser preso a qualquer momento por determinação de Alexandre de Moraes. Então, fugiu. Que valentão, hein? Valentão de Araque, Eduardo Bolsonaro. Ele disse que o Brasil vive um período de exceção e que então ele prefere ficar nos Estados Unidos para de lá buscar punições contra Alexandre de Moraes. Está confrontando abertamente o Supremo Tribunal Federal. Não é um dia qualquer, hein? Um filho de um ex-presidente, um deputado que avisa que vai ficar em terra estrangeira atacando o judiciário brasileiro. Vamos assistir o primeiro trecho do Eduardo Bolsonaro. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Ah, me poupa, Eduardo Bolsonaro. Vem defender direitos humanos. Eles sempre atacaram direitos humanos. Vem falar em irmãos de pátria. Devem ser os irmãos de pátria lá dos Estados Unidos, porque o pai bate continência para os Estados Unidos e ele ataca o Brasil, prefere ficar lá. É típico de uma direita latino-americana. A direita cubana, a direita venezuelana e a extrema-direita bolsonarista agora, que de fora para dentro tenta atacar não a esquerda, mas as instituições brasileiras. Alexandre de Moraes não tem nada de esquerda. É um ministro, um juiz que vem, inclusive, de perfil conservador, não é? É claro, o ataque que ele pretende fazer de fora para dentro é muito grave. Não é um dia qualquer. Vamos assistir a mais um trecho desta fala patética, mas importante, de Eduardo Bolsonaro. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro. E imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas que refém! Ô Eduardo Bolsonaro, acorda, sai do delírio. Qual é a droga que vocês usam? Antes estavam rezando para pneu, agora estão falando em reféns do 8 de janeiro. Continuam, de certa maneira, rezando para pneu. Agora há pouco, no trecho anterior, chegou a dizer que tem uma Gestapo. Quem defende Gestapo é o bolsonarismo. O pai dele, que defendia o Ustra, um homem que torturava mulheres, promovia torturas inclusive de natureza sexual, colocava os filhos para assistir às torturas, e o Bolsonaro é defensor do Ustra. Se alguém defende Gestapo, que é o nome da polícia nazista no Brasil, é o bolsonarismo. Então, Eduardo Bolsonaro, poupe o Brasil e, aliás, fica mal, hein? Ele não era aquele valentão que em 2018 dizia que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal? Agora está aí choramingando. Vamos ver o que o valentão falava em 2018? Vamos lá. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não.
O que é o STF, cara? Tipo... Você vê como eles cantam de galo? Como a gente não pode ter medo? Como eles têm pés de barro? Porque em 2018 eles queriam dar a impressão de que era fácil dar um golpe no Brasil. Se o Supremo colocasse algum limite, bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Em vez de fechar o Supremo, está fugindo do Brasil. Agora está ameaçando fazer o movimento de resistência, não sei o quê. Não tem cabimento, é um delírio e mostra fragilidade. O bolsonarismo e a extrema-direita nunca estiveram tão frágeis como agora. Lembrando que Eduardo Bolsonaro, o valentão de 2018, fujão de 2025, é o único dos 5 filhos do Jair Bolsonaro que foi citado pela Polícia Federal. Foi citado pela Polícia Federal no relatório final da corporação sobre o inquérito do golpe. Ele é mencionado pela relação com um dos indiciados pela corporação por elaborar a chamada Minuta do Golpe, e a nossa manchete agora à tarde no serienoticias.com.br: fujão, deputado larga o mandato e fica nos Estados Unidos. Vamos com a Laura Couto na nossa redação com mais atualizações sobre este caso que está movimentando o mundo político no Brasil. Laura, é com você. Rodrigo, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 27 de fevereiro. E um detalhe, essa é a 4ª vez que ele foi para lá desse ano de 2025. Vale lembrar que os deputados entram com um passaporte diplomático. E essa história é uma questão porque o PT já entrou com um pedido de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro e esse pedido está sob análise do ministro Alexandre de Moraes. Então, o Eduardo Bolsonaro até citou essa questão no seu depoimento, no seu pronunciamento de hoje. Ele disse que se Alexandre de Moraes quer prender o meu passaporte ou mesmo me prender para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar. Para a CNN, o Eduardo Bolsonaro disse que ele não tem voo de volta para o Brasil e deve fazer um pedido de asilo político para o governo do Donald Trump. Então a gente tem que ver como é que vai ficar essa história, né, Rodrigo? E para finalizar aqui, queria trazer outro destaque. O Eduardo Bolsonaro disse que o seu pai, Jair, pode ser preso e morto na prisão por ser acusado de um golpe de Estado. Então ele disse: não é fácil saber que meu pai pode ser injustamente preso e talvez jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvidas de que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo e assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente. Olha, quem promovia esse tipo de ação, repito, era a extrema-direita durante a ditadura militar que eles defendem, né? Aqui no Brasil, atualmente, tem Estado de Direito, né? Não tem tortura, não tem desaparecimento. Se o Bolsonaro for condenado, será condenado com direito à defesa, que é o que ele teve e o que ele tem, por enquanto, se mantendo, né, aqui no Brasil. A gente não sabe o que o Bolsonaro vai fazer. Dá a impressão que ele está se preparando para fugir. Olha aí, ó, quem fala em direitos humanos, mas gosta mesmo de um torturador, né? Quando é com os outros, ele dá até risada. Agora está lá chorando nos Estados Unidos. Vergonhoso. O valentão que mandava fechar o Supremo com um cabo e um soldado está chorando e vai procurar a ajuda do Donald Trump. O Jair Bolsonaro também falou sobre a decisão do filho e é claramente um jogo casado e que tem tudo a ver com o fiasco de domingo em Copacabana. O Eduardo chora de lá, o Jair Bolsonaro ameaça chorar de cá. Vamos colocar um trecho da fala do Bolsonaro em que ele disse os maiores absurdos. Eu até não vou colocar o trecho em que ele fala em nazismo, porque ele é defensor de algo próximo ao nazismo. Então não venha se fazer de vítima. Mas vamos registrar aqui o que disse Jair, ex-presidente do Brasil, né, sobre a decisão do filho dele de fugir para os Estados Unidos. Vamos lá. Estou aqui do lado mais difícil, que é o lado do povo. Mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado. No conforto, na luxúria ou na opressão. Olha lá, é uma tentativa danada de chorar, né? Porque eu estou chamando o Eduardo Bolsonaro de fujão, mas não é só fujão, é chorão também. Chorão. Eu acho que as pessoas têm direito de chorar. Mas para quem gosta de posar de machão, de que faz, acontece, gosta de mostrar camisa de torturador, estão passando por um processo com todo o direito à defesa, com tudo que eles não davam para os opositores da ditadura nos anos 60 e 70, e aí choram.
Depois do pronunciamento gravado nos Estados Unidos, que a Laura mostrou agora há pouco, né, o Eduardo Bolsonaro foi dar uma entrevista para um canal de extrema-direita, um canal de extremistas brasileiros. A gente não pode rodar as imagens, mas ele aparece na tela, nós temos aqui, né, um print, como a gente diz, assim, uma tela parada, está dando entrevista para o Lacombe, jornalista, supostamente. Então ele começa assim, começa a falar, de repente faz uma cara de emocionado, e aí vamos para a próxima tela, ele se abaixa, ele some da tela. Aí, ó, cadê o Eduardo? Se enfiou debaixo da mesa, se enfiou debaixo da mesa durante a entrevista. Depois ele vai reaparecendo, olha a orelha dele ali, ó, vai subindo. Não sei se é teatro, se está mesmo emocionado, se está com medo, e aí ele reaparece com uma cara toda vermelha, com uma cara de choro. Esse é o Eduardo Bolsonaro chorando numa entrevista para um canal de extrema-direita. Repito, toda esta encenação, tudo isso que nós estamos vendo nesta terça-feira tem muito a ver com a flopada, com o fiasco, com o fracasso de Copacabana. É o desdobramento daquilo. Nós temos imagens, né, do que aconteceu em Copacabana. Repito, não é pouquíssima gente. Tinha lá 20 mil pessoas, 18 mil, muita gente na praia tomando sol. Mas o Jair esperava uma multidão que o permitisse confrontar o Supremo e arrancar pelo menos um projeto de anistia. E ele saiu desta manifestação derrotado, né? Não param de vir memes. Bom, a maior de todas as imagens foi aquela foto, né, atrás do Jair Bolsonaro, escrito sem anistia. Mas o grande chargista Miguel Paiva, com quem eu trabalhei, fez hoje uma charge interessante também, uma espécie de um balanço do fiasco de Copacabana. A charge que foi publicada no Brasil 247, Miguel Paiva. Domingão em Copacabana. O Jair está no bar. Para mim, uma anistia, por favor. O garçom não aparece. O Tarcísio, para mim, uma candidatura moderada de direita, por favor. O Cláudio Castro, pode colocar 400 mil pessoas aí na minha conta, faz favor? E por último, o Malafaia, para mim, pode ser um golpe mesmo. Esse aqui vai no tradicional do bolsonarismo. Eles pedem, o garçom não aparece e eles ficam sentados na mesa com uma cara, sabe assim, de música, de dor de cotovelo. É esse o balanço do Domingão em Copacabana. O nosso Cacai, advogado, deu uma importante entrevista ontem no ICL Notícias, segunda edição. Eu estava aqui no estúdio do N2, ao lado da Gabi, do Chico Sá, e o Cacai fez uma análise muito importante sobre o que aconteceu lá em Copacabana. Pela fala radicalizada do Malafaia, chamando o Alexandre de Moraes de criminoso, pela fala radicalizada do tal do moderado de direita, o Tarcísio, que não é moderado coisa nenhuma. O Cacai avaliou que o Bolsonaro praticamente desistiu de uma defesa técnica, né, com os advogados, e partiu para um tudo ou nada político, de pressão, inclusive dos Estados Unidos, contra o Brasil. Essa é a avaliação do Cacai depois de ver o que aconteceu em Copacabana. Vamos ouvir um trechinho desta importante entrevista publicada, né, que a gente trouxe ao ar ontem aqui no ICL. Vamos ver o Cacai. Eu cheguei a escrever um artigo que deve sair quarta ou quinta-feira, que se chama Prenda-me se for capaz. Eu acho que o Bolsonaro abandonou a defesa técnica, claro que os advogados deles não devem concordar com isso, e partiu com um confronto político mesmo. É inacreditável, no momento em que nós temos marcado o julgamento do recebimento da denúncia, a agressividade com que se viu ontem naquele ato. Foi algo, claro, o ato politicamente foi ótimo, porque foi um fracasso absoluto. O que mais me impressiona como advogado é analisar o que ocorreu. Quer dizer, você tem um presidente da República, um ex-presidente da República, que vai quase certamente se tornar réu no dia 25 ou 25 e 26, por unanimidade, e faz um ato com 4 governadores de estado, com o Malafaia sendo super agressivo. É inexplicável. Não é tão inexplicável assim. Depois o Cacai continua, mas eu vou aqui partir da onde o Cacai chegou para fazer uma análise política, e aí eu dou uma pausa aqui nas notícias que a gente estava trazendo rápido, né, aqui no ICL Urgente, as repercussões, as falas desta terça-feira importantíssima no Brasil, para analisar o que está acontecendo. A decisão do Eduardo Bolsonaro, olha, abrindo mão de um mandato
Ele foi eleito com 1 milhão de votos em São Paulo. Abrindo mão da presidência da Câmara, da Comissão de Relações Exteriores na Câmara, para ficar nos Estados Unidos, sinaliza uma tentativa de construir a narrativa de um estado de exceção no Brasil. Então, abrem mão da defesa técnica, como falou aqui o Cacai, e partem para uma narrativa. E nesse ponto se diferenciam totalmente do Lula, que foi perseguido aí sim pela Lava Jato. O Lula jamais atacou em bloco a justiça brasileira. Ele questionou o Sérgio Moro, mas ele não abriu mão da defesa técnica, jurídica com os advogados. Fez também o combate político e fez o combate jurídico. O Bolsonaro está partindo para um tudo ou nada político. Por isso, abriram mão da defesa técnica e Copacabana no domingo. E Dudu, Bolsonaro, abrindo mão do mandato nesta terça-feira, fazem parte dessa mesma construção narrativa. São peças do mesmo quebra-cabeça montado pelos bolsonaristas para tentar compor a sua estratégia de resistência, porque eles estão na defensiva. Nunca estiveram tão fracos, até pela pouca mobilização do último domingo. Bom, nós podemos olhar essa construção narrativa de duas maneiras. É uma estratégia para justificar a fuga de Jair Bolsonaro diante de uma prisão que pode ocorrer agora como prisão preventiva ou ao fim do julgamento como uma prisão pela condenação que deve vir do Supremo Tribunal Federal. Então está todo mundo olhando isso. Será o Jair vai fugir, não vai fugir? Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Mas tem um segundo aspecto, e esse eu acho muito importante. É o seguinte, Eduardo Bolsonaro fica lá nos Estados Unidos não apenas para articular e para justificar a fuga do pai, mas para articular um ataque ao Brasil que ele já vem promovendo. Essa articulação tem duas pernas. As Big Techs, Elon Musk, né? Colocar as Big Techs para atacar o Brasil, para agir já desde 2025, preparando o terreno para 2026 na eleição. Então, o Eduardo Bolsonaro vai ficar lá nos Estados Unidos para articular com Elon Musk, com as Big Techs, com as redes sociais, bombardeio contra as instituições brasileiras e contra o governo Lula. Isso de um lado. E de outro, sanções econômicas e políticas, que daí não viriam do Musk, mas do governo de Donald Trump, ou do Congresso dominado pelos republicanos lá nos Estados Unidos, como eles já estão armando. Impediu o Alexandre de Moraes de viajar para os Estados Unidos, de tirar visto para entrar nos Estados Unidos, de abrir conta bancária? Não sei se ele quer também, mas é uma pressão internacional. Então, o Eduardo Bolsonaro fica lá para ser o grande articulador desse ataque ao Brasil. Ao fazer isso tudo, tanto o Eduardo como o Jair Bolsonaro partem para esse tudo ou nada, como eu dizia, e mostram a sua fragilidade no jogo político. Quem falou sobre isso também? Professor Castro Rocha, numa belíssima entrevista no Em Detalhes para Gabi Varela. E a gente traz aqui um resumo do que disse o Castro Rocha. Podemos colocar aqui na tela, no Em Detalhes que foi ao ar hoje, depois você assiste. Está aqui, ó. Abre aspas para o professor Castro Rocha, importante analista da política brasileira. O Bolsonaro e o bolsonarismo estão feridos de morte. Está em estado terminal a capacidade do ex-presidente de mobilizar multidões. E se ele está em estado terminal de mobilização interna, ele vai tentar fazer a mobilização de fora para dentro, questionando as instituições brasileiras. Diante disso, se o bolsonarismo perde capacidade, principalmente a família Bolsonaro, fica uma avenida aberta para outros nomes de direita. Por isso que tem o plano T aqui, ó, que você vê aí na nossa tela. A Veja lançou o plano T do Tarcísio. O Tarcísio é cotado para substituir o legado do bolsonarismo. Mas qual é o paletó que ele vai vestir? Do radical que questiona o Supremo e que justifica um deputado ficar lá nos Estados Unidos atacando de fora para dentro o Brasil? Vai fazer isso? Ou vai vestir o paletó do moderado, que ele está aqui, ó, na capa da Veja? Moderado, entre aspas. E aí tenta ganhar para o lado dele os empresários, que ele já tem, né? Boa parte, o mercado financeiro. Se jogar nessa segunda opção, do moderado, ele abre espaço para uma candidatura de extrema-direita lançada pela família Bolsonaro. Não tenham dúvida. Nesse clima que eles estão, eles vão lançar.
E se o Tarcísio não entrar no jogo deles, de cabeça, eles lançam outra candidatura. Então é importante para a gente observar o que está acontecendo, né? As placas políticas se movem. O centro político vai para onde? Vai com o Tarcísio? Vai? Mesmo que o Tarcísio seja caudatário de um extremismo que ataca o Brasil? Ou o centro político vai ficar com Lula? Hoje tivemos uma indicação de que uma parte do PSD do Kassab fica com Lula. Pacheco, ex-presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, anunciou que fica no Senado, não vai para o ministério de Lula, mas estará com o Lula em 2026. Laura Couto, da nossa redação, traz mais detalhes sobre isso. Faz parte desses movimentos que acontecem na política. O tempo histórico e político vai se acelerando, né, Laura? Rodrigo, além dessa declaração do Pacheco de que ele não vai incorporar o ministério do Lula, ele também deu uma outra declaração hoje à tarde super importante. Ele prometeu que vai votar no Lula em 2026, porque o presidente tem compromisso absoluto com a democracia. Então, na sua fala, ele disse: eu espero que Lula seja candidato à reeleição. Ele terá meu voto e meu apoio, em especial por seu compromisso absoluto com a democracia, com a estabilidade das instituições e com a melhoria da vida dos brasileiros. A fala foi vista dentro do governo como uma crítica indireta ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque no ato de domingo o Tarcísio disse que ele quer ver quem vai ter coragem de votar contra a anistia. Rodrigo. Muito bem, a Laura traz então para a gente aí a fala de Rodrigo Pacheco, que vocaliza uma parte do chamado centro, ou da centro-direita na política. Lideranças do PT também falaram, né, sobre essa decisão do Eduardo Bolsonaro. Lindbergh Farias, o líder do PT, Rogério Correia, publicaram até um vídeo. Eu não vou rodar o vídeo aqui, eles falaram sobre o PT estar tentando, né, que o passaporte seja retirado do Eduardo Bolsonaro, mas isso agora está até vencido, porque agora ele ficou por lá, né? Mas eles falaram sobre a decisão. E a Maria do Rosário, deputada Maria do Rosário também falou. Eu chamaria aqui a mensagem da Maria do Rosário, porque ela foi uma das primeiras a ser agredida, quase que levou um tapa, um empurrão ela levou do Bolsonaro, lá na época em que ele era deputado. A Maria do Rosário diz: Eduardo Bolsonaro acaba de anunciar que vai abrir mão do mandato de deputado e ficar pelos Estados Unidos. Só cuida para não ser deportado pelo melhor amigo, hein? O Mr. Trump. Tchau, querido, manda a Maria do Rosário, tipo, tchau e bênção, meu filho, né? Bom, a decisão do Eduardo Bolsonaro faz com que ele perca a chance de presidir a Comissão de Relações Exteriores, né? Ele não vai mais assumir, estava sendo cotado, o PL, o partido dele, ia indicá-lo para ser o presidente dessa comissão. Laura Couto, a gente já tem um outro nome, né, do PL, que deve ocupar esta importante posição aí na Comissão de Relações Exteriores. Isso mesmo, Rodrigo. O indicado do Eduardo Bolsonaro para assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores foi o deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. O Zucco confirmou o convite e disse em nota que a indicação foi endossada pelo presidente Jair Bolsonaro. A Comissão de Relações Exteriores discute temas como relações diplomáticas do Brasil com outros países, política da defesa nacional, direito militar e outros assuntos. Vale lembrar aqui que o Zucco, ele é o deputado atual líder da oposição na Câmara, Rodrigo. Muito bem. E tem uma outra atualização também de agora à tarde. Então, o Zucco, esse deputado lá do Rio Grande do Sul, deve ficar com a vaga de presidente da Comissão de Relações Exteriores. É um radical de extrema-direita também, esse Zucco. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, né, falou agora há pouco, aliás, ele não falou, né? Ele não falou, mas essa notícia acabou vazando. Ele teria impedido o Eduardo Bolsonaro de assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores, porque ele achou que seria uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. É o que publica a jornalista Natuza Neri na Globo News. O presidente do PL barrou o Dudu, né, dizem fontes do PL. O Valdemar nega, porque publicamente ele não vai comprar essa briga, mas faz todo sentido. Lembrando que o Valdemar Costa Neto não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Foi indiciado pela PF e o PGR tirou da denúncia. Por que será, hein? Para deixar talvez um sinal assim de que, Valdemar, maneira, nós queremos, né, ir para cima dos golpistas principais, família Bolsonaro e militares. E o Valdemar agora ajuda a maneirar um pouco, a colocar um pouco de panos quentes, impedindo talvez o Eduardo Bolsonaro de assumir esta presidência. Olha, esse noticiário importante de hoje, a decisão de Eduardo Bolsonaro de abrir mão do mandato de deputado federal, fugir para os Estados Unidos, o valentão que virou fujão, de certa maneira, acabou, né, tomando o espaço num dia muito importante para o governo Lula. O governo Lula
trouxe notícia boa sobre imposto de renda nesta terça-feira. O governo anunciou hoje a ampliação da faixa de isenção para quem ganha até R$5.000. Então, essa é uma aposta do governo Lula. Ele assina o projeto de lei que agora vai para o Congresso, isentando quem ganha até R$5.000 de imposto de renda. A Laura Couto vai explicar melhor para a gente, porque, Laura, além de isentar totalmente quem ganha até R$5.000, há uma isenção aí parcial para quem ganha entre R$5.000 e R$7.500. Então, pega aí uma classe média também, isso tem que passar pelo Congresso, não é? Exatamente, Rodrigo. O projeto ainda precisa passar para o Congresso Nacional para ser aprovado, mas a expectativa é de que essa nova faixa de isenção já entre em vigor em 2026. O anúncio foi feito hoje pela manhã e contou com a participação dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além de líderes do Congresso e ministros do governo Lula. Eu vou explicar aqui para ficar um pouco mais claro para quem está assistindo a gente. A isenção total do imposto de renda foi ampliada para quem ganha até R$5.000. Atualmente, a isenção é para quem ganha até R$2.824. Além disso, quem tem uma renda mensal entre R$5.000 e R$7.000, a isenção vai ser parcial. E quem ganha mais de R$7.000 por mês está sujeito a uma alíquota máxima de 27,5%. Rodrigo. Muito bem, então é R$7.000, eu tinha falado R$7.500, é na faixa de R$5.000 até R$7.000 é isenção parcial, porque tem uma escadinha aí, né? Quem ganha 7 vai ter isenção naquela faixa até 5, então tem um impacto também para quem ganha até R$7.000. Isso vai para o Congresso, não virou lei ainda, mas há grande expectativa de que seja aprovado para 2026. Nós vamos continuar nesse assunto nos próximos dias. Importante notícia também internacional: as Forças Armadas de Israel voltaram a bombardear Gaza na noite desta segunda-feira. Um massacre, hein, gente? Terminou, portanto, o cessar-fogo com o Hamas, que estava em vigor desde janeiro. Os ataques já deixaram 413 mortos e mais de 600 feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é administrado, toda a faixa de Gaza, pelo Hamas e sob ocupação israelense. Laura Couto, mais alguma atualização sobre novo massacre cometido pelo Estado de Israel contra a população palestina? Rodrigo, além do bombardeio, tanques israelenses foram vistos posicionados na fronteira de Gaza, indicando que, além dos ataques aéreos, incursões por terra no território palestino podem acontecer. A justificativa de Israel para quebrar o cessar-fogo foi de que o Hamas ainda comete os crimes de manter no seu poder civis israelenses que foram sequestrados em outubro de 2023, quando começou toda essa guerra de novo, Rodrigo? Por outro lado, os parentes dos reféns israelenses protestaram contra a retomada dos bombardeios por parte do governo israelense, porque eles acham que isso pode dificultar a libertação dos reféns. Rodrigo. Muito bem, um massacre autorizado pela administração de Donald Trump, massacre cometido pela administração de Netanyahu e pelo Estado de Israel, um Estado que age fora de qualquer lei internacional, um Estado fora da lei. E a gente viu, mais uma vez hoje, a covardia lá na faixa de Gaza. Para concluir, uma notícia de agora à tarde. O ministro Cristiano Zanin marcou para os dias 8 e 9 de abril o julgamento de um segundo núcleo militar da trama golpista, conhecido como o Núcleo 3. Está aqui na manchete. Inquérito do golpe, Zanin marca o julgamento para os dias 8 e 9 de abril. No dia 25, acontece o primeiro julgamento, da turma do Bolsonaro, do núcleo central, vamos dizer assim. Bolsonaro, Heleno, Braga Neto e outros. E 8 e 9 de abril, aí serão julgados militares daquele núcleo operacional que foi para cima e estava preparado, inclusive, para, se necessário, eliminar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, segundo a Polícia Federal. Esse núcleo é composto por 2 generais, 3 coronéis, 5 tenentes-coronéis e um representante da Polícia Federal. A gente vai trazer mais informações sobre isso no ICL Notícias, segunda edição, que começa já com toda a repercussão deste último fato que eu acabei de trazer, mas principalmente da decisão do fujão, Eduardo Bolsonaro, que resolveu ficar lá nos Estados Unidos. A gente trouxe essa cobertura quente aqui no ICL Urgente, com a participação da Laura Couto, lá da nossa redação, mais uma vez. Obrigado, Laura. Eu estou vendo que a Gabi está aí ao seu lado, o Chico Sá também ali, estudando, se preparando para entrar ao vivo já no N2. Obrigado, Laura. Obrigada, Rodrigo. Muito bem. A gente volta amanhã com o ICL Urgente, você fica com o N2. Daqui a pouco eu sigo também para os nossos estúdios. Heloísa Vilela também estará ao vivo
com a repercussão toda de Brasília. Até daqui a pouco no N2 e até amanhã no ICL Urgente. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu treinava atletismo na Universidade da Califórnia em San Diego e logo antes de começar a temporada, eu assisti a palestra mais transformadora e incrível de toda a minha vida. Foi uma palestra com um ex-aluno da universidade, Mark Allen, simplesmente o melhor de todos os tempos no triatlo. O Mark Allen venceu 6 vezes o Ironman do Havaí. Ele deu uma palestra explicando a importância do momentum e do flow nas nossas vidas. A gente conseguiu entrar em contato com o Mark Allen e ele aceitou dar uma palestra para o ICL. A palestra vai acontecer dia 30 de março, às 8 horas da noite. Não perde essa chance de levar esses ensinamentos para a sua vida e para o seu esporte.